Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, bons almas. Serrato na biciagato, loxi motivo de ronco, castanes cayó faria. Sentiu leva a cabeça, Boa noite. diabo largo. Encarga vaca nhenhe, outro pega rabo e na toroça, como a vaca de noite. Toroça, toroça, teu convito com matulo, botule saca junto, é na fia. Era fia agora, né? Bom alguém, pobreza não volta, má riqueza e de alma. Babias não volta, ai senodas catinguim, olha o jus. Pavia di che, cura giubi si panga, a cosas que na queima corzón. Ai babia de que Iago parar, Iago sem força. é tanto pera, cosita paz e som, Iago manso de la crua, cocum si som, roda de si vida, oh, na Guiné-Bissau. Iago parar, Iago sem força, oh, é tanto pera, cosita paz e som, Iago manso de la crua, cocum si som, roda de si vida, oh, na Guiné-Bissau. A mim suma ninguém, na boca de mundo, no mundo cobiça de omissão. Mas sabura tem música da quem é do bem nascilado, oh, na Guiné-Bissau. A mim suma ninguém, na boca de mundo, no mundo cobiça de omissão. Mas sabura tem música da quem é do bem nascilado, oh, na Guiné-Bissau. Amigos, hoje sim amigos, me se vim cedo na fronteira, vem aí na defendido. Moacir dos Santos Cruz. Oh, amigos, hoje sim amigos, me que vim cedo na fronteira, vem aí na defendido. Mata como cuno sempre assim, sinta mangas, deixe babia e não pensa, se não pensa, cabeça que sossega, ala não caça, pega fogo. Oh, luta, tanto que sabem que o discurso ranha nesses ossos de coisa dessa e de hoje sim, lágrima, hey, hey, o Jucu olha, onde que lagoa, o Jucu olha, onde que lagoa, e a boca de pedir, minha maneira de dar, sem pedir nada, Boa noite, boa noite, boa noite para você. Muito boa noite, obrigado, Tino, tudo bom? Entretanto, só uma que vou anunciar aí na minha página. Gervásio Lopes, me fala a voz como é bem para bem. Papia simplesmente para responder Nelson. Não quero bem responder Nelson, é para a questão de como assim coisa tem importância. Porque em termos de direito, não tem praticamente nada que não pode falar de como não tem para aprender que ela. Mas Gervásio não vem para mim responder na questão de que tenta de tropa que é verdade. Não ouvi esse vídeo ontem atentamente, que muito tem tempo em passar você para ver que torna o vídeo um bocadinho longo. Desculpa, não desliga a coisa ali na somna aqui. Para que torna o vídeo um bocadinho longo. E man pensa você ter a oportunidade de consumir a comanda, aliás, que ela comanda publicar desde manhã para a gente poder ter tempo suficiente para consumir, porque não vem bem papel por estar dentro do assunto, você ver que Gervásio Lopes não tratar dele. Ora bem,
Nós já conjuntos de desinformação lá que Nelson bem para bem tentar enganar gente menos atento, que não sabe como é que corresponde à verdade, para ver que porque cada dia que não avança, se só está a ser derrotado na tudo terreno, na tudo campo, está a ser derrotado. Para ver que derrota que se só está a ser infringido, a única saída que tem é questão de jogo, como é que é por ir de tropa lei. E para quem que está a ajudar que aquela e falsos interpretação que o Nelson está a fazer, que tem porque nunca se bota nota Nelson. Tudo lei de Guiné, que na papel a mim que matei próprio foi a mim dos redator, a mim que matei que você quer essas qualquer dia. Só maneira como fala desse cara, qualquer dia Nelson vai falar como ele que escreveu também na Constituição da República. Porque tudo lei vai estar notado, ele matei vai lá, ele próprio na Assembleia vai estar na casa que faz parte de tudo comissão, ele que faz, mas se lei, infelizmente lei de Nelson, tá acaba só de proteger e desde tempo de chamar, e tá acaba sempre de vai contra direito, que não quer saber qual tipo de legislador que ele cedo. Muito bem, não vai para começar simplesmente decifrar coisas que Nelson papel que tem sentido, comete várias aberrações que nós sabemos como está fazendo de uma forma propositada. Boa noite, filhinho Tomás. E está fazendo de uma forma propositada que intuito de receber qualquer coisa em troca, porque ninguém quer falar de como é que aquilo aqui é propósito de Nelson. Se menos é que tem compromisso com Guiné-Bissau, não tem compromisso com Guiné-Bissau, não vem para bem sentar decifrar a parte. Nunca se vê. Se vou lembrar uma coisa sobre a questão do levantamento de imunidade. Antes não avançar sobre a questão do levantamento de imunidade, que mesmo que serve na questão que tem sem lei. E foi há um ano atrás. Não teve problema sobre Supremo Tribunal, aliás, sobre CNE. Porque nós temos como órgãos que está lá e caduca. Entretanto, e houve, na período Cipriano, que é o último, na 11ª legislatura que não vem bem. Vou lembrar como, e houve que puxa, interferência de Sissoko, interferência de Cipriano, tudo que interferência, com o objetivo de entender como, e para prejudicar próprio PAGC, Cipriano, e participar na prejudicar próprio esse partido. Onde que Cipriano, já nós não papia, não falar de como, a hora que o parlamento cai, não é papel de um parlamento que cai de uma forma legal. Não é papel de parlamento que cai de uma forma legal. Não for algo do parlamento cai. Que quer de parlamento vai que passa, gente que contestar, para ver como esse período faz, gente diz que só precisa com arca com consequências políticas. Porque lei fala de como a puta de tudo. Para bucunça vai para bater. É que manda é vídeo um fácil para Nelson. A hora que acaba vídeo amanhã na bem para fazer vídeo que não vai para atacar inconstitucionalidade de decreto presidencial que marca a eleição legislativa. Para a gente se perceber de como que decreto inconstitucional naquele aspecto. Não cana papel gosto porque lixar para amanhã. Muito bem. As coisas como Nelson disse, para bem tentar bindentes. E uma coisa que não se vê como se só tenta fazer com o intuito de perseguição de seus adversários políticos. Porque se só se vê como todo aspecto e perde a luta. E manda gente na treino, e manda boa na papel. Não. Quem que está mais na bindi propaganda, tanto no Ministério do Interior, e chama José Carlos Macedo. Mas não está com uma bocha. Está calma, bocha é vai com contenção. Próprio bocha no Ministério do Interior, e que está fazendo várias intervenções. Só que bias que fala coisa de Nuno. Para ver que? Porque se socorro o próprio bocha de terreno, bocha vai terreno e palpa, isso quando não há hipótese para se socorro. Então, você vê como aí tem que ter contenção na maneira de fazer. Se socorro, falando de aspecto tudo, que tem maneira de fazer. Mas, voltando atrás, o Gervásio papel vai não fala gente de comissão permanente, como é possível, no artigo 95, não fala gente de como comissão permanente por substituir assembleias na mangas de factores. Nelson Cobin, Cipriano, Lesme,
Aliás, me estou aqui ter esse exemplo, como ovo com galinha, quem que parir o primeiro. Ou seja, como a CNE, de facto, está colhido no Parlamento. Mas CNE também, que também conta resultado, para o Parlamento também por uma posse. Galinha com ovo, o que é possível que parir o primeiro. Então, significa como se o Parlamento cai e cai plenária que por irune. Naquele momento, coisa para favorecer eles. Por não vai que a CNE caducado. Nelson Bing e nega como é que existe nenhum tipo de coisa que o artigo 95 deixa. Então, não cala a boca, Feliciano ou Cipriano, como se puder acabar e deixa para si socorro, avança, não avança assim. Muito bem. Eles há um ano atrás. Muito bem. É mesmo Nelson. Entendi como. E bem para bem responder Gervásio, na minha penúltimo vídeo que a mim faço. Me fala boas de como, se socorro embalo, que tem forma, ele é repetir porque ele que aqui na luta para ele, para tu e seus adversários, para ir para a eleição. Primeiro que aqui faz, ele lança um panfleto que fala assim de como é notificar domingos sobre o levantamento de imunidade. É que tinha notificar domingos, é me extingar na gente só falar de como Marília, boa noite. Como há dias que é mandado como é que de dias documento, nem que existe, ou seja, que declaração é abstrata. Fisicamente, que existe nenhum tipo de papel. Eles é fazer sumar um comerciante. Então, eu estou fazendo prospecção no mercado. Você vai investir nesse sector. Será que nada é certo? Mas o que é que investir? Eles que é fazer é tentar fazer que prospecção para saber que não vai ser reação de público. É fim de só falar como não lança pedido de levantamento de imunidade contra o Domingos Simões Pereira, que a de existir. Para ver que a de existir, porque Domingos que tem nenhum processo no Supremo Tribunal. Não avança, não chega lá pequenino. Entretanto, depois de que lá, Nelson Parcino que acusa Suma Gervásio falar como se só que tem nenhum tipo de hipótese. Se só que tem nenhum tipo de hipótese, porque tudo é gentes. É núcleo duro. Domingos Simões Pereira é deputado da Nação. Nuno Gomes também é deputado da Nação. Brahma Camara é deputado da Nação. Dias é deputado da Nação. Então não há forma como se socorre por impedir aquilo. Tendo em conta, se não vai para respeito aqui que preceitos constitucionais e demais leis que não tem na Guiné, não sabe como é. Para constituir Gervásio Silva Lopes como arguido, primeiramente tem cobido. Não há forma de constituir arguido sem bem. Então, para Bob Gervásio, que deputado, ou Bob Brahma Camara, ou Bob Domingos Simões Pereira, é preciso o Parlamento autorizar, através do levantamento de imunidade. E cada deputado em si que te oferece, vai, porque imunidade pertence ao Parlamento. Mas, essa está percebendo como essa estratégia que está olhando. Ontem o Nelson, atentamente, se só qualquer tem nenhum tipo de hipótese. Nelson bem para bem vendendo uma coisa. O que é que Nelson falando? Nelson falando como? Deputado que por ouvido sim que levantado imunidade. Assim que Nelson falando. Como que por ouvir deputado sim buscar levantar a imunidade. Será que Nelson está errado? Está certo. Mas a minha pergunta é a seguinte. Se Nelson bem para bem responder, a mim que na fala Osvaldo, que fala Osvaldo foi minha aluno, um ovel, bem bom. É bom para esclarecer as coisas. Nunca foi aluno de Nelson. Amigo Nelson e colega de escola. Nós no mesmo ano. A única diferença que nós temos. Somos eles mais nós grandes. Aqui nós estamos no último ano de liceu. Penúltimo ano do liceu. Aqui nós estamos na 10ª classe. Eles já estão na 11ª classe. Nós estamos tudo junto na Kwame Nkrumah. Eles têm classe avançada porque é mais grande do que nós. Nunca foi minha professor. Eles é bem lá de Canchongo. A minha entra sempre. Estuda desde Kwame Nkrumah, por turma de projeto, desde a 7ª classe, estou a sair na Kwame Nkrumah com estudar. Portanto, isto que interessa. A mim que não fala, a mim que me referir sobre minha vídeo como fazer, ninguém quer tirar punta Nelson sobre a questão do levantamento de imunidade. Ninguém quer tirar fácil pergunta, aqui não fala, gente na puntam sobre questões de levantamento, como é que está levantado, se possível, Nelson, você tem que entender como tudo filho de Guiné-Bissau giro. Se tem uma coisa, e está fazendo lembrar, representante da União Europeia na Guiné-Bissau, e fala como a mim, mestre na direito,
E falam, minha licença em direito, não faço mestrado. Mas nunca aprendi direito constitucional, só maneira que não aprendi nem tempo com estar na Guiné. Porque na Guiné, para a guineense, o único que é aqui direito e discutir questões políticas. E parece que falsas interpretações. E cara quem corta um trecho de lei, que nem que vou ler na português, o que consegui perceber, quanto mais na linguagem jurídica, tudo que alguém está a proclamar, a universidade passa e cá tem utilidade pública na Bissau e está formado mais de 3.000 pecadores que vão ser tudo licenciados no direito e cá tem nenhum tipo de coisa. Mas que tempo que a universidade tem utilidade pública na Guiné-Bissau, faculdade, por exemplo, de Direito de Bissau, que tem grande reputação, penso que continua a ter. Bukatobi é vigiamos com assim, tudo gente está falando como negócio jurista, isto. E que existia. Ora bem, que é que importa? Não vai para que Nelson, para não conseguir mais para Nelson. Nelson falando como deputado que estou a ouvir o símbolo levantar-se imunidade. Está certo. O que pode ouvir deputado se o levantar imunidade? Por quê? Porque imunidade pertence ao parlamento. Imunidade pertence ao parlamento. Prerrogativas do presidente da república pertence à presidência, pertence a dia que se só sair de lá, que tem nenhum tipo de imunidade que está a cobrir ele, acaba. É quem que entra que está a tomar. Isso é um casaco que viste. Quem que pertence, só enquanto membro efetivo, ou seja, deputado em efetividade de função, que capote de parlamento está a cobrir de imunidade. Para poder ter dignidade face a outros. Como é que eu posso fazer? Face a outras entidades públicas para proteger exatamente. Pois. Então apunta Nelson. Por que manda Nelson Glambu, deputado Zé Carlos Macedo? Vou lembrar. Ele é um deputado Zé Carlos Macedo e leva como aquela para Zé Carlos vai para ouvido. Como Zé Carlos abdica de sua imunidade. Então vou lembrar há pouco tempo que Zé Carlos sai que Nelson segue Zé Carlos, vai para o Ministério Público, como ele é Zé Carlos, para Zé Carlos vai ao ouvido. Zé Carlos abdica de si imunidade e oferece para o ouvido. Que palhaçada é essa? Nelson também vem falando como imunidade parlamentar, qual por óbvio deputado, sim, vou tirar imunidade parlamentar. Sabe o que lá? Que mandou fazer que atitude carnavalesca de tomar Zé Carlos para levar Zé Carlos para vai pegar o ouvido uma vez que o civil como imunidade parlamentar que levantaram sobre Zé Carlos. Essa é a minha pergunta. Por que mandou fazer que macacari? Outra coisa que não vai para apontar, Nelson. Nelson Kuma, quer dizer, e faz tudo para agradecer o patrão. De forma para mostrar como, Domingo Simões Pereira, Brahma Camará, porque aquela que se socota para a mesa de boca cheia. Ora que na saída, gente que não bem e que esses. Ou seja, se só como utilizar poder judicial para politicalizar. O Capro nunca faz política no poder judicial, nem poder judicial que está fazendo política. Portanto, são duas coisas diferentes. Entretanto, Nelson Kuma, vou ver aberrações que não vai para entrar para o fazer. E vai te ensinar um manual de professor Jorge Miranda. E falando dele tudo deturpado. Nelson falando assim de como comissão permanente e lei uma das linhas do artigo 95 da Constituição da República de Guiné-Bissau. Nelson falando assim como mandato do deputado está lá na lei de como comissão permanente ocupa dela. Muito bem. Mas não vai para apontar Nelson perfeitamente que civil como é que está funcionando o levantamento de imunidade. Muito bem, e papel, mas papel comissão permanente, e papel comissão de ética. Mas Nelson diz que se conta voz como tudo as coisas está fazendo para o bem levantar o deputado de imunidade. O que é que está acontecendo? E tem de para na plenária da Assembleia Nacional Popular. E antes de que lá, quem que carta está dirigido para ele? Ou está dirigido para o presidente da Assembleia Nacional Popular. Bom. E Nelson, se formação e só mostra fórmula como é que Domingos pode prender. Ele que vai caribiar. Se a formação como jurista e só para mostrar caminho. De trupa lei para mostrar caminho como é que pode prender Domingos. Mas muito bem. Só nós não está para mostrar outro caminho. Como é que pode prender Domingos. Como é que pode prender Nuno. Como é que pode prender Dias. Como é que pode prender nenhum político.
Se burranjar políticos confusão, tem que vai enfrentar eles no campo político. O cara vai para usar poder judicial. Não vai para começar a decifrar como e que existe nenhuma fórmula de levantamento de imunidade sim e que passa a coisa. Nelson Kuma, se membros de comissão permanente vão recusar levantamento de imunidade parlamentar, ou seja, que elas têm que atuar criminalmente e têm que prender, ou seja, que elas têm que prender porque lei que fala aquilo. Nelson mediocre, mas mediocre, e também se contenta se socorro, é tanta se socorro, sim é mediocre mal. Acabamos de que estava assim, usa pena que é no presidente. O que Jomaf estava, e se socorro sinta e assiste, quem cá funda Jomaf, que próprio Mademba, na vários casos, e chama Nelson Moreira. Como é que se socorro por bem entender mais como aqui fulano tal por esse salvar? Minha pergunta é a seguinte: comissão permanente que tem competência para que o novo presidente do CNE, comissão permanente bem tem competência de levantar um deputado de imunidade. Cujo presidente do CNE, que levantamento de imunidade, calque mais tem importância jurídica. Cujo presidente de parlamento está cujo ele normal. Levantamento de imunidade é preciso e coisa que tem canalizado para o parlamento. Que nem chega para explicar você tudo, tem para entender. Mas não vai só por o falar Nelson de Kuma. Comissão permanente, não vai por partes. Não fazer conta, não finge fazer conta como comissão permanente tem competência de levantar deputados de imunidade. Não faça só conta daquela. Comissão permanente não faça conta. Essa é a primeira hipótese. A mim gostaria de fazer duas hipóteses na direita. Não fazer hipótese como é pude. Depois agora não tem mais para falar como é que pude. Não fazer conta como eu gosto. Comissão permanente pude levantar imunidade. O que é que tem que seguir? E tem que ditar que a Constituição da República põe ou que o próprio Estatuto de deputados de Chanuel, claro. Ontem eu ali na vacilou, que vai para a lei número 14 do Estatuto de Deputados. E nota como aquilo que vai para que aqui me estima e fosse rápido e corre. E que aquilo que é interessante. Não vai só para o que aqui é importante. Não vai para a comissão permanente, como é por aí. Comissão permanente, se por aí. Mas quem que está na comissão permanente? E Gervásio? Não. E Denzer? Não. E Chiamota? Não. Está lá deputado da nação. Deputados que está na comissão permanente. Que é que artigo 82 da Constituição da República de Guiné-Bissau fala? Nelson, como assim deputados, vai negar levantamento de coisa e está atuado criminalmente. Não vai ouvir Constituição da República de Guiné-Bissau. Primeiramente, em gosto ainda de lei, artigo 8, entre a lei 82. Artigo 8 da Constituição é muito importante. E muito importante. Esse que está a cobrir tudo que outros direitos. Tanto processo do Código Penal, processo do Código Civil, processo penal e próprio processo do Código Civil. Tudo é artigo 8 da Constituição da República de Guiné-Bissau está a cobrir. É muito importante. Muito importante. Muito bem. Antes de lei, para mostrar Nelson de Goma. Está em Gana, se cabeça está em Gana, gente. Membros da comissão permanente, essa hipótese que ainda vou dizer, não fazer conta como é por aí. Artigo 8 da Constituição da República de Guiné-Bissau fala assim. Vou desculpar, se minha Constituição anotado e está em várias explicações. Ok. E fala assim, o Estado subordina-se. E fala assim, o Estado subordina-se à Constituição e baseia-se na legalidade democrática. A validade das leis e dos demais atos do Estado e do poder local depende da sua conformidade com a Constituição da República. Todo ato que o Estado não faz está dependendo da conformidade da Constituição da República. Se faz fora da Constituição da República, e acaba ali. Essa não está falando princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Vou ouvir mais direito.
A validade das leis e dos demais atos do Estado e do poder local depende da sua conformidade com a Constituição. Se vacila fora da Constituição, e cá vale princípio da legalidade. O Estado subordina-se à Constituição e baseia-se na legalidade democrática. Assim que estava assim. Não vai para que é importante. Que Nelson Mistingana, guineense, entendendo como a comissão, deputados forçosamente na comissão permanente, tem que votar como se fosse ainda vai para coagido para votar para levantamento de imunidade. E cá assim que está funciona. Não vai só para fazer isso. Ninguém que pode obrigar, ninguém que pode obrigar parlamento levantamento de imunidade. Não, e tem preceitos constitucionais que demais leis que está funcionando, que está leva aquilo que o parlamento próprio que estava negando no levantamento de imunidade. Mas o parlamento tem que analisar o PSB se tem questões políticas, e que está cumprir. Mas não vai para não chegar a direito. Mostra os princípios de legalidade, muito importante, artigo 8 da Constituição da República de Guiné-Bissau. Não vai para artigo 82 da Constituição da República de Guiné-Bissau. Membros da comissão, não se pode começar por aí. Membros de comissões permanentes e tudo de deputado. Nelson em si, e toma se cabeça e mara, então como é que está conseguindo ganhar assim, socorro? Assim, e quer dizer, a boa mara, a boa cabeça, artigo 82 da Constituição de Guiné-Bissau, e limpo, desculpa, desculpa, só. Muito bem. E fala assim no artigo 82 da Constituição da República de Guiné-Bissau. E simples. E fala assim, nenhum deputado pode ser incomodado, perseguido, detido, preso, julgado, condenado pelos votos e opinião que emitir no exercício do seu mandato. Então, se deputado no exercício do seu mandato, artigo 82, não cana papel, não me punta Nelson Moreira, onde é que sai que lei? Porque tudo lei, não há papel princípio de legalidade, e lei tem hierarquia. Tudo que falado como e artigo da Constituição da República e tem o mesmo peso, igual. E que tem nenhum artigo que está riba de outro. Tudo que falado como demais leis tem o mesmo peso, igual. Mas a Constituição da República está riba deles. Tudo demais leis tem que subordinar a Constituição da República. Se for sido outra lei que vai contra a Constituição da República, aquela que nós estamos falando como e ferir princípios e normas constitucionais. Que aqui está leva e está cria incidente. Processo está para que incidente tirar, porque lei foi falado assim como o tribunal está por aplicar nenhumas normas que tem infringir a Constituição da República. Se contra deputado perante a Constituição da República, nesse artigo 82, e falou assim de como nenhum deputado pode ser incomodado, perseguido, detido, preso, julgado ou condenado pelos votos e opiniões que emitiram no exercício do seu mandato. Comissão permanente emitir o mandato usa para levantamento de imunidade. Essa hipótese começa a por aí. Uma comissão permanente fica por aí. Então, se o deputado vai entender como o Ministério Público está mais interessado na julgar papel político do que papel que não pode falar judicial. O deputado vai votar para não levantamento. Essa hipótese é por aí. De imunidade. Eu não aprendi deputado. Nelson como tem que atuar criminalmente se nega. Nelson Moreira, vou bangana, vou bater engana, vou botar por para como é que torna-se só com dinheiro. Quanto a voz como ninguém mais can engana filhos de Guiné. Enquanto não sabia, vou descansar a vida. Muito bem. Salvo em caso de flagrante delito, a que corresponde a pena igual ou superior a 2 anos de prisão de trabalhos obrigatórios ou prévios assentimento da Assembleia Nacional Popular, os deputados não podem ser detidos, presos por questões criminal ou disciplinar em juízo ou fora dele. O que por nenhum tipo de caso. Votação. E que crime que está 2 anos de prisão, e que está nenhum tipo de ano de prisão, o que por fácil para nada, o que por coagir, o que por fácil nada. Então tem naquela hipótese que vou por para a comissão permanente e forçosamente como tem que votar para levantamento de imunidade. Mas se uma vota sua cabeça, Deus que o sai de boca, vou falar como deputado que está ouvido sem buscar levantar a imunidade. Ainda bem que o papel. Então, se o cabal tinha forma de levantar a imunidade, não há forma de preferir acusação, porque perante direito, para preferir acusação sobre alguém, primeiramente tem que ouvir. Agora, para ouvir, e tem que ser
deputados têm que levantar imunidade. Não bem ainda mais longe que jurisprudências mais fazidas. Muito bom. Essa é a primeira hipótese. Que ainda se puder, mas vou ficar garantido de como deputado que pode, comissão permanente que está levantando imunidade de deputado. Não vai para mais explicar o porquê. Muito bem. Nelson Foronta. Vai Foronta cabali. A CNH vota, está fichado. Nelson vai passear, bom. Vai lá na Pulundu, o continuo que na decotana, vai continuar a ser o lavadeira de senegalês. Você vai sair entre esse cara. Vou desculpando. Você encontra gente, verdade. Muito bem. Muito bem. Vou prestar muito bem atenção. É muito importante que nós vemos para as leis. No seio das imunidades parlamentares, é possível distinguir a situação da irresponsabilidade das de inviolabilidade, também designada como, respectivamente, imunidades penais substanciais e imunidades penais processuais e imunidade em sentido restrito. Não vai para irresponsabilidade parlamentar. A irresponsabilidade parlamentar significa que os deputados não incorrem em responsabilidade criminal, civil e disciplinar por causa dos votos e opiniões que emitam no exercício das suas funções. Reveste caráter absoluta, permanente e perpétua, ficando os deputados libertos para sempre das ações civis, penais, administrativas, que, em virtude dos votos ou opiniões expressas no exercício das suas funções, pudessem contra ele ser dirigida. Não há hipótese, definitivamente, toque-se mandato terminar. Fica por aí atuado criminalmente, de uma forma civil ou administrativamente, para via de exercício de sua função, se fácil. Agora, naquela aspecto que o Nelson por enganar a gente, não se mandado, e depois o tem hipótese de que manda. Acordam sobre João, aqui acordam sobre João, e levantaram incidente. Naquele incidente que levantaram, o Tribunal Constitucional de Guiné-Bissau, no papel de plenário do Supremo Tribunal que faz veste, e dá como inconstitucional que processo de resgate, naquele caso, questão de João Bernardo sobre violações de direitos fundamentais, e daqui processo como sendo encerrado. Agora, não está aponta Nelson. Processo com o papel de resgate, se considerado como encerrado, como acabou por mandar processo para a Casa de Legisladores, para que o próprio Supremo Tribunal, Ministério Público, não vai contra um acordo que nós sabemos como uma vez publicado na boletim oficial e tem a força obrigatória geral de lei. Se contra o Ministério Público por trabalhar contra a lei e que vai contra o direito, como acabou por levar aquilo para a Casa de Lei? Para deputado vai que vai uma comissão permanente, vai votar levantamento de coisa para um caso que dado já como encerra, caso resgate dado como encerra. E acordam sobre a questão de João Bernardo. Muito bem. Vou comentar a minha parte. Muito bem, desculpa. E fala assim, a inviolabilidade ou imunidade em sentido restrito traduz-se na sua sujeição dos deputados à detenção, prisão e mera audição como declarante ou como arguido, ou julgamento por quaisquer outros atos, salvos no caso especificado na Constituição ou na lei e com a formalidade nela prevista. Não vai para a formalidade como aqui está fazendo. Vou ouvir direito. O fundamento das imunidades reside na necessidade de proteção do parlamento. E para que por gente por assaltar o parlamento. E que com uma imunidade, como a Nelson me explicar não. E para proteger o parlamento. Para que poder. Porque existem separações, doutrinas de separações de poderes parlamentares e tem que ser os independentes. Porque poder. De uma maneira que, nas separações, por exemplo, na doutrina de separações de poderes, o Presidente da República, dados os poderes, já falou assim de como, hora que analisa a situação, mesmo se contra maior, ou seja, maiorias parte dos membros do Conselho de Estado que assiste, por exemplo, ele disse de como, e não vai gostar para bater o governo. Lei falar de como, e tem que usar formalidade. Que formalidade constitucional, onde que se convocar e ouvir partidos que reúnem Conselho de Estado. Mesmo se Conselho de Estado tem 15 membros, 14 vai falar de como, acabou bater.
para via de próprias separações de poderes. O presidente deixado que o poder de Kuma, que decisão de maioria do Conselho de Estado que está vinculado. É sempre uma decisão facultativa. Se me decidir, está decidir bater. Para via de independência também cuidado. E mesma coisa que está acontecendo em outro órgão de soberania, que seja o Poder Judicial. Tudo magistrado judicial, que não estava juízes, eles independentes, então precisa consciência que lei, nesse trabalho independente. Parlamentares, independente, o capuri nunca perseguir ninguém para emitir sua opinião, o capuri prender, o capuri facilitar, salvo na caso de flagrante delito, crimes de flagrante delito, e capapia, que é flagrante delito, que aquela. Entretanto, o fundamento das imunidades reside na necessidade de proteção do parlamento e, reflexamente, do deputado face à eventual utilização da via penal com o propósito de perpetuar o funcionamento da Assembleia Nacional Popular ou alterar a composição do resultado da vontade popular. Direito bonito. E como a imunidade está dada, para ver o que é está dado, e para poder proteger parlamentares. Para que poder, outros poderes poder pantar deputado, para poder alterar a vontade popular. Por exemplo, que maioria que dado para papel e aí ter arranca. Pode falar que não vai prender domingos. Para ver como me prender. Para amanhã, para parlamentares terem medo de vir fazer escolha, meios de vir legislar. Para ver como é ter medo de como é que tem imunidade que não cobre eles, poderes políticos por bem ganhar eles. Ora, o direito vou repetir. O fundamento das imunidades reside na necessidade de proteção do parlamento, reflexamente do deputado face à eventual utilização de via penal para causa da justiça penal, com o propósito de perturbar, aliás, o funcionamento da Assembleia ou alterar a composição do resultado da vontade popular. Para ver aquilo que manda, imunidade serve para proteger o parlamento. Esse é muito bonito. Não é agora para o professor Pedro Sousa Cordeiro, ele que gosta dele. Pedro gosta dele. E fala, esse fundamento, dizem Gomes Canutilho e Vital Moreira, constitucionalistas de grande reputação na Portugal. O que é, papi? Em relação à Assembleia Nacional Popular, acha-se o essencial em duas razões. Defender o deputado contra qualquer perseguição ou intimidação das autoridades, garantindo assim a sua liberdade física, moral e política. A linha B, impedir que os órgãos do Estado possam influir na composição da Assembleia da República através de prisão do deputado. Aquela comanda deles de imunidade, vestir, para poder proteger que órgão de soberania. É que a código de ofaria. Nelson Moreira, acabou pensa, bunangana, povo de Guiné-Mas. Vai ao bar de tabu descansa. Muito bem. Entretanto, Mr. Max só passa a vossa parte, vamos por isso aí. Para entender direito o que Nelson vai falar. Se não mandar na comissão permanente, pensava como, se Nelson quer dizer, nem que a comissão permanente tenha poder, como falamos, de levantar imunidade. Mas Nelson, como é obrigatório, se o mandar, obrigatoriamente, membros do comitê de comissão parlamentar tem que ser a levantar a imunidade, porque se o levantar, botar atuado criminalmente, como se fosse deputado no exercício de sua função, e cá tem uma opinião. Pedro, deputado, Gervásio, deputado, Joaquim, deputado, Antônio, deputado, Mariama, deputado, Ache, deputado. Não vai para votação. E por quê? Na IMST para levantar a imunidade de domingos, para ver que é por ganhar no na IMST perseguir criminalmente. É mandar, não pegar, não analisar. Não jove. Será que é e questão judicial? Não é que é questão judicial. Até que acordam que saiba já sobre a questão de João Bernal e conteia como processo de resgate fica. E julga questões de inconstitucionalidade na que porque fere direitos fundamentais. E acaba está fichado. Será que não vai para assim? Não vota tudo contra. Nelson, que não vai para fichado. E abre mais com o cororeja ouve. Os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitiram no exercício das suas funções. Nenhum deputado pode ser detido ou preso sem autorização da Assembleia da República, salvo por crime punível com pena maior em flagrante delito. Movido o processo, mesmo na crime de flagrante delito, que lei fala, movido o processo criminal contra algum deputado e indiciado este por despacho da pronúncia
ou equivalente, salvo no caso de crime punível com pena maior, a Assembleia decidirá se o deputado deve ou não deve ser suspenso por efeito de seguimento do processo. Assembleia que tem imunidade. Ele é o único que tem que pode decidir se contra Tony ou Joaquim tem que levantar imunidade. E que existe nenhum tipo de pressão. E tem de reunir se comissão permanente, comissão de ética, depois ele levado agora lá para debatido na plenária. Na hora que debatido na plenária, lá que está votado, não tem que levantar, ou não tem mesmo levantando imunidade, o parlamento que tem competência para limitar tempo de levantamento de imunidade. Se fala aí para 48 horas, 48 horas. Depois, automaticamente, o deputado está tornado mais imunidade. Não é aquilo. Não é para lá o direito. Tudo revisões de Constituição que passa, antigamente, tudo, nenhum som catará. Os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos de opinião que está assim. Mas não vai para onde que me mostra rapidamente para poder mudar de assunto, para poder bem para aqui outra parte. E questão de hora que levantamento de mudar não vai fazer qualquer procedimento. Bom entender aqui que Nelson não vem para enganar gente que é que existe. Muito bem. Tu para deputado, qualquer deputado que não levantado. Oh, desculpa só. Desculpa. Ok. Muito bem. Nelson Foranta. É que assim como é que é por ganhar domingos. Gosta de ir para vai para. Não vai para decisão. Como é que não pode fazer com dias? Maneira que tem. Se só qualquer saber como aqui na que se fala sentir o compostrar e com tudo. Sentir o que é como só aqui na tenta perseguinte. Desculpa. Não é para estatuto de deputado. Muito bem. Deixa rapidamente em para a coisa. Muito bem. Vou ouvir, mesmo para levantamento de imunidade, como aqui estava. Vou ler rápido para por isso aí. Fronta acabou. Ok. Ok. Muito bem. Ok. Letra pequenina, vou desculpar, só não pilhar. Vou ter sua paciência, não empilhar, não é por grande. Nunca se vê, letra não é pequenina, vou desculpar. Ora bem. Nunca não consegui abrir para ler e caceta e abrir letras, continua a ser pequenino, né? Agora não estou muito bem. Muito bem, não pensa no Yambocari. Fala assim, o pedido de autorização a que se refere é apresentado pelo juiz competente em documento dirigido ao presidente da Assembleia Nacional Popular. Ou seja, litre fora na vada armana cabase fora. Domingos que eu tenho que apresentar. Para falar domingo não vem bem prender a cabeça. E não caduca com o fim da legislatura do deputado por efeito para o novo mandato. As decisões a que se refere no presente artigo são tomadas pelo plenária. Para Nelson entender. Decisões são tomadas pelo plenária, procedendo à audição do deputado e parecer da comissão competente. Ou seja, lá na plenária, a hora que a acusação vem, vão dirigir carta para o presidente do parlamento. O presidente do parlamento, a hora que convoca a comissão permanente, depois a comissão de ética, tudo não vai decidido, perria lá no parlamento. No parlamento, o deputado também está ouvido. Ora que ouvido, parlamento, plenária, aliás, plenária que está a decidir. Se socorro, se o Bumesti abre o parlamento para poder tirar domingo imunidade,
não está disposto para o fazer. Para domingo vai para a plenária. E lá na plenária também não está aproveitando fazer eleição de presidente, porque uma vez que a plenária reúne, não está aproveitando fazer eleição de presidente da Assembleia de CNE. Não está disposto para tudo. E abre plenária, vou mandar carta, mas tem que ser, e que tem que ser o crime que não entendia como nem momento e prescrever já, ou que não entendia como nem momento e que tenha nenhum tipo de efeito jurídico. Porque Parlamento e Casa de Lei, uma vez que dado já de como é inconstitucional, e que falaram aqui processo encerra, porque e que existe recurso hora que Tribunal Constitucional pronunciar na matéria de inconstitucionalidade, e pronunciar já lá, isso significa como encerra. Entretanto, não quer saber como é que não vai para fazer, como é que não vai para resolver o problema. Está muito difícil, Nelson. Então, esse só pouco conta para o patrão de como é as manobras de fim de falar como a imunidade que é só não faz levantamento nem para Caribe. Lembra na entrevista para Caribe? Por acaso o Facebook mostrando ela 4 dias atrás. Hoje apontar que vai falar da questão de me prender domingo. Eu falo, não é por seguir que o processo, só maneira que você vê, deputado tem imunidade. O que por ouvir deputado, sim, o que é levantado imunidade. Aquela que é coisa. Mas, e que como, hora que Gervásio o papel assim, e que como imunidade parlamentar dado não para deputado, para cometer crime, para correr a segunda e trás daquela. Não. Imunidade parlamentar e dado para deputado por ter dignidade perante essa função. Para intimidar para a polícia, para intimidar para ninguém, para intimidar para o poder político, para cá por fazer reconfiguração de parlamento. Para ver o quê? Porque hora que eu prendi deputado, da nação, o que é que está acontecendo? Você passa, que órgão de soberania, você passa, cria imposição de médula. Logo, poder político simplesmente quer fazer parte, porque não é papel de um órgão de soberania que tem a sua própria independência. Ninguém quer poder fazer recomposição de parlamento a não ser próprios parlamentares. Então, se contra a imunidade que serve para protegê-los, é que não tem dignidade e depois o parlamento que torna independente, que poder que nós não apoia, não dá maioria absoluta, que poder que nós não confere que partido e que não tem já nenhum tipo de legitimidade para via de medo na impera. Mas, lei que fala de como imunidade parlamentar está dado, por exemplo, para alguém cometer crime, para a segunda e trás de imunidade. Depois, imunidade parlamentar, a gente tem que entender coisa que é um privilégio. E tem certas coisas que a gente está fazendo no parlamento, que imunidade parlamentar que está cobrir. Não se pode perceber. Na barra voz, porque Nelson menciona professor, como é pai lá de constitucionalista português, Jorge Miranda. Então não é só para valer o que Jorge Miranda falando. Mas se você lembra que prática de danos de patrimônio, porque o que é que manda lei que cria imposição? Por exemplo, ali na Reino Unido, não está falando damage property, o que por aí fácil, o que por aí dana propriedade, porque que bens comum, não fazer conta, parlamento e bens comum. A mim que por gosto falar como a mim deputado, pensei, Joana, Antônio, Sintana, que só deputado, não fazer conta, não era boa só coisa. Não vai, por exemplo, aqui que está falando de direitos fundamentais. Não sei como, liberdade de manifestação está consagrada na Constituição. E pedi para a gente se manifesta. Mas, manifestação tem esse limite também que restringe. Não quero lá, não consegue quebra, coisas na rua, para não falar como não tem liberdade. Tudo que é apanhado e está atuado criminalmente, e está acusado criminalmente, ou acompanhado naquilo, porque estão a fazer abuso de bens públicos. Que ele é um coisa que nós turnos juntos, cada Gervásio, cada esse, cada Antônio, cada coisa. Então, está falando como ele interferia que terceiro, porque aquilo é bens públicos. Então, o que é que não acontece? Por exemplo, nada, vou só um exemplo. Esse o parte do manual de cantece do professor Jorge Miranda, que é muito importante e bonito, que aqui explica sobre que a faria que passava na Assembleia, que assim na 19ª legislatura, que Babote Bazé Carlos quebra a mesa da Assembleia Nacional Popular. É fácil, pensando como é tem imunidade. Que tipos de situações, como imunidade parlamentar, que está cobre aquilo, porque imunidade parlamentar que dado para que tipos de comportamento. Na vale, eu sou parte de Jorge Miranda, nesse manual, é muito importante. Agora bem. Ok.
Jorge Miranda, nesse livro, fala assim como a invocação da imunidade parlamentar se torna, contudo, abusiva sempre que desapareça com a sua conexão com os poderes funcionais ou sempre que importe prejuízo injustificável, aliás, para o direito de terceiro. Vou prestar atenção, direito. Ou seja, a imunidade parlamentar está dada para cobrir dignidade de deputado, para poder ter dignidade perante outras autoridades. Por exemplo, só que explica para que a polícia humilha eles, para que a polícia cria abuso sobre eles, para que a polícia intimide eles no exercício da sua função, para que a polícia faça nada. Que conte deles de dignidade, claro que manda parlamento que tem nele. E que assuma que a aberração que Nelson faz, Lambu, Zé Carlos e leva, sabendo de como Zé Carlos tem imunidade parlamentar, como Zé Carlos renuncia a imunidade, como se fosse a imunidade pertence ao parlamento. Só o parlamento que pode levantar alguém imunidade, acaba que está renunciando. Aquilo é contra a lei. O que pode levar, deputado que pode ouvir, nenhuma instituição de Estado que pode olhar, poderes públicos que pode ouvir deputado uma vez possível, tanto na tribunais que pode prestar nenhum tipo de declaração, que pode servir de testemunho. Enquanto que levantar aqui imunidade, aquilo é que é uma mera acusa não, e aquilo é que a lei fala. Entretanto, agora, que caiu varias que estão a fazer, por exemplo, quebra-mesas da Assembleia Nacional Popular, fazer que coisas assim tudo, imunidade que está para cobrir aquilo. Na repita mais a voz que Jorge Miranda falando nesse compêndio. E fala assim como a invocação da imunidade parlamentar se torna, contudo, abusiva sempre que desapareça a sua conexão com os poderes funcionais ou sempre que importa prejuízo injustificado para os direitos de terceiro. Na hipótese da sua efetivação, depender de um ato da Assembleia, esta deve interpretar restritivamente as normas constitucionais, regimentais e legais que lhe conferem o poder de se pronunciar sobre o comportamento dos seus membros. Que bacaria! Domingo já, não quero falar para o presidente, não quero fazer isso. Eu passo que o regimento falou de como quando dirigir para o presidente da Assembleia Nacional Popular, tem que dirigir o chamado presidente da Assembleia Nacional Popular. Que salvageria que levaram no parlamento e que só abias para o senhor presidente, que abias de Cipriano, quebra a mesa, lutadores, tudo lá dentro da mesa, toma que coisas quebra na chão. Que tipos de comportamento, imunidade que está a cobrir? E tem que explicar parlamentares de como imunidade está escrito, o que é que está protegido, o que está regimentado, o que está na Constituição da República, porque e próprio, por exemplo, a profissão de advogado, não é bom só exemplo, e para ver que está regido através da profissão de advogado, que é como para não passa no Código Penal, no Código do Processo Civil, não passa no Código do Processo Penal, ou ser um bom aluno na coisa que é que está, não, e que é que está fazendo, e deontologia, que está a regir a profissão de advogado, e deontologia, onde é que a ética de profissão está nele. O tem que ser, o tem que urbanidade, que se só que eu gostaria de falar dele, o tem que ser urbano. Tem que ser urbano para usar essa função. Agora, o capuri tem uma função nobre que está a cobrir para a gente vai para tipos de selvageria. Que é muito importante, que é muito bom. E bom para nós deputados na próxima vez entender como aqui macaquice na parlamento. Oh, desculpa. Que macaquice na parlamento, capuri tem lugar num Estado de Direito Democrático. Então, não camba para questão que é importante que me estetice para Nelson também, houve a parte que é muito bom. Não camba para situações de prisioneiro. Nas situações de prisioneiro, hoje não há um acordo que sai. E que sempre que a minha fica não insiste. Não insiste. Não revista, não lei, não faz tudo. A nossa que boa formação que tem que investir nela. Uma vez acabou, e mesma coisa, se tem um carro parado. Eu me lembro que eu vim para a Escócia, não tem carro com acaba de vender. Tudo hora está parado. Reino Unido frio. Organizar a Escócia vim para a Inglaterra, alternador, bateria. Acaba, até foi um problema de alternador. 600 libras. Troca. Acaba de vender para ver que não dá um prejuízo porque para. Assim que formação está. Formação tem que, porque cada vez que arranca e corre, bateria está recarga. Alternador que não tem problema. Formação, e que só pode falar, acaba. Tem que continuar a investigar. Tem que continuar a ler. Sempre qualquer problema, por exemplo, não vai para matérias, por exemplo, que não tem ali. Que é muito importante na questão de acordo número 1 que sai de Tribunal Superior. E que preciso, tem tantas vozes para nós não olhar como artigo 161, número 3 do Código de Processo Penal. Deixa claro, é que é número 3, aliás,
próprio artigo 161 do Código do Processo Penal, deixar claro o prazo de prisão preventiva. E claro, que é uma coisa que não tem que brincar. Períodos legais tem que respeitar, porque direito constitucional, que é que ensina? E está pactua sempre para aqui que não está a falar de próprios princípios de legalidade. Que é que manda a falar hoje que são princípios de legalidade? E porque, imagina como quem que está dentro da prisão, por exemplo, nada bom exemplo, é dias não ficha. Portugal ficha. A partir do dia 15 até dia 31 de coisa e férias judicial. Mas o processo penal está continua a correr. Para ver como quem que está na prisão, boca por deixar ele sofrer lá, boca por deixar se direitos fundamentais não está afetado. Você tem que fazer, é que mandar mesmo princípio que tu utilizar. Está a falar como que existe lei, porque não se boa nota. Ora que tem um processo civil, ora que tem, imagina eu gosto como a revisão constitucional gosto de fazer. Não era bom só um exemplo. Revisão constitucional gosto de fazer. E que por aí, e que até entra em vigor, por exemplo, beneficiar no momento. E está deixar para mim entrar só depois. Mas aqui que leis criminais, por exemplo, só para boa aí como a dignidade humana tem que ser salvaguardado. É como mandei falar de direitos fundamentais. Se tem uma lei, imagina como a mim, minha acusação baseava através de uma lei que estava lei antiga. E bem tem uma lei nova que concentra em vigor. Boca por aí falar de como não, e que tem retroativo. E que existe. E falar do como na direito penal e falar do como ora que tem lei nova que lei antiga, tem que tomar lei que mais não beneficia arguido. Que lei que tem que aplicar. Para ver a questão de respeito aos direitos fundamentais. Artigo 161 do novo Código do Processo Penal deixa claro. E deixa limites que o puri anda nele sobre questões de limites. E falou como se Gervásio ficaram 48 horas. Não tem que apresentar simplesmente para legalizar a prisão ou libertar, puro em liberdade. Se entender como existe forte indício, porque ora quando papel prisão preventiva que nós estamos falando e medida de coação mais agravado. Porque, por exemplo, ali na Portugal não tem termos de identidade e residência, Guiné-Bissau está a aplicar, não tem permanência na habitação, não tem também que de vigilância, por ser eletrônica, por ser eletrônico, tem que permanência na habitação, que é porque videovigilância, para por aí, de boa mobilidade. Se o juiz entende tudo como aquilo que é suficiente, e está a aplicar aqui mais agravado, quando nós estamos falando de prisão preventiva. Prisão preventiva na Bissau, segundo o artigo 161, e tem, quer dizer, não tem de conceber pressuposto que não tem que levar para ele tudo, e 6 meses. 6 meses. Então, aqui 6 meses, como falamos, como período facultativo, porque dentro de 20 dias, começando a data efetiva que está dentro da prisão, dentro de 20 dias eu tenho que proferir uma acusação provisória. Se eu quero proferir acusação provisória, prisão preventiva acaba. Prazo legal expira. O que é que está acontecendo? É como um ilibado de crime, mas tem que ficar fora para todo o processo fora. Medida mesmo de coação tem que alterado. E que é básico falar em lei. E fala como ora que a acusação provisória, eu tenho 45 dias para aplicar acusação definitiva. Se eu aplicar medida de previsão preventiva, acaba. Ou seja, não chega já nem 2 meses e acaba dentro de 45 dias. Para ver como prazo legal acaba. E direito. Ora, quando eu recebi notificação, se eu abre o sítio, eu faço coisa, e, por exemplo, imaginou como eu recebi uma citação. Eu tenho de conta períodos legais. Se eu apanhar sábado, domingo, e apanhar e período corrido, o que eu faço é não aplicou quanto unidade que o tribunal aplicou para pagar multa. Porque período acaba. Então, portanto, hora que acaba, período acaba, para ver a questão de respeitar direitos fundamentais do próprio que a Constituição consagra. Que prisioneiro tem que sair fora de prisão porque o período legais acaba, para julgamento fora. Hora que passa aqui por período de acusação, botene dentro de 6 meses, contando mais do que data efetiva. Ou seja, se não tem 45 dias para preferir acusação legal, e se não sobra mais que é? Não sobra que 4 meses e meio. Dentro de 4 meses e meio, primeira instância tem que pronunciar. Julgamento de primeira instância tem que ser. E depende. Se for o especial, por exemplo, não faz conta, membros do governo, está a gozar aquilo. Por exemplo, se ministro e segunda instância, se primeiro-ministro, se mais chefe do órgão de soberania, que é ser o poder executivo, e está julgado no Supremo Tribunal. Entretanto, que mesmo assim, que tática que regra que tem que usar, se que usado
E falando com maior que processo complexo, tem só 30 dias mais para prorrogar. Se acaba, e acaba. Se não é como a Gervásio, tem que sair fora da prisão e vai à pera, porque não há direitos fundamentais que pode continuar violado. Acontece que, na Guiné, não fica prisioneiros que ficaram, ela vai de perto de 3 anos. Ela vai perto de 3 anos e parece um poder que nós não conseguimos, que decide só prender eles normal, que é a ordem superior, e que respeita nenhum tipo de tramitações legais. Ou seja, que prisioneiros, passando 20 dias, é que chegar a acusar, é que receber nenhum tipo de acusação provisória, é que receber nenhum tipo de acusação depois de 45 dias definitiva. Ministério Público entender como e que é suficiente, ou seja, houve não pronunciamento, e que quer dizer, matéria que é suficiente para levar saneador de processo com juiz de instrução criminal. O que é decidir? Juiz competente decidir como que a gente tem que soltar, para ver como e que existe indício suficiente para levar eles para a justiça. Prazo legal, tudo termina. Não nega. E bom para a lei, a gente está nega a lei. E bom para a lei, acordo número 1 do Tribunal Superior. E que utilizar expressão prisioneiro. E usa sequestro. Boa lei direito, boa noite a expressão que usa. Porque é sequestrado. Ora que prazo legal termina, Estado sequestra eles. O que é que ela está? E violação de human rights. Direito humano que está violado. Que ela está direito para que ela saia é pedir Estado indemnização. Ora que esgota todo o mecanismo interno para ver como está controlado por um único alguém. É ter ainda tribunal, outra instância. Apesar de como no tribunal que é vinculativo e que obrigatoriamente para seguir o que exausta tudo os poderes na Guiné-Bissau, é por ir para o Tribunal Africano de Direito Humano, ou de CEDEAO. Entretanto, aquilo que lei fala, mas aquilo que não assiste tudo, não explica a gente como aqui prazos legais de que elas acabar. É tem que tirar, não tem que entrar com habeas corpus. A gente tem que ir para a Câmara do Supremo Tribunal para entrar com pedidos de habeas corpus. Porque nós estamos perante prisão ilegal. Não dá para fazer pedido de habeas corpus para ver como e tem um senhor que está mandando sublevar pedido de habeas corpus para acusar quem não vai presidir que Câmara é nascer o presidente usurpador do Supremo Tribunal. Que é que não vai ser e não mandar só pedir tandala. Que está acontecendo? A gente prendido durante 2 anos, todo o período legal acaba. E fica assim preso. E chega julgamento. Porque a justiça está tarde. Nunca pode driblar a justiça. Juízes independentes. Buna gana, Joaquim Gana Antônio, Joaquim Quase Antônio, irmão da Maiocana Quase Marcos K. E na julga processo como deve ser. E é julgamento do Tribunal Superior Militar. E bonito, bom para a lei, bom job, como que coloca, não fala nada, se filhos de Guiné-Bissau, hora dia que é mistir, hora que é mistir, e está fazendo coisa como deve ser. Boa lei de acordo, tem muito e fundamental todo tipo de ingredientes legais. Gente já virei apontando sem como. Mas será que se socorro não vai para cumprir? Então, e se socorro não vai para cumprir? Que se socorro? Biague não vai aceitar cumprir. E que biague? Períodos legais termina. Tribunal da ordem. Quem que tem que cumprir ordem que o tribunal está vinculado para tudo que poderes público e privado tem que fazer. Agora que Nelson tem que entender como existe crimes de responsabilidade. Ora acabou simplesmente nega o cumprimento de decisão judicial. E cada deputado que Nelson entende como se aquelas mandado aliás, membros de comissão permanente, que deputado da nação, na efetividade dessa função, vai votar contra não levantamento de imunidade, Nelson, como é que elas têm que aprender? E mentira não. Gente que por aprender, que por atuar criminalmente, e hora que nega um cumprimento de coisa, porque hora que decisão judicial sai, depois não vai haver um acordo que vem do Tribunal Superior, e tem força obrigatória, e tem que cumprir, simplesmente, e que tem favor. Mas para aquela panjura voz, não vai ouvir próprio que Dundo de Guiné fala, no último Conselho de Ministros, que convida a gente para ir para o tribunal. Fala a gente assim como tudo a gente estava para trás. Vou ver essa passagem muito importante. É como a gente espontânea não cumpre. Como é que o cara cumpre? A gente tem que cumprir. Quer dizer, e era necessário para não chegar no processo do Suleimani, para não mostrar a gente como períodos legais terminam
desculpa. Depois vou para o móvel, que aqui papel. A rádio Voz do Povo, se caçar ele. Se caçar ele. Não acaba na corta a voz. Se só na cola, na corta a cola a voz lá na minha coisa. Operando você na pole. Desculpa só um minuto. Que aqui papel aqui no último conselho do ministro, onde aqui fala, é o último conselho do ministro que passa quinta-feira. Mas só para ouvir a parte na questão de... falando de coisa, caso de 1 de dezembro, caso de 1 de dezembro, a mesma coisa que nós estamos a viver. Advogados que podem firmar papel. Período legal passa, que eles prenderam desde 1 de dezembro. E que existe acusação provisória, e que existe acusação definitiva, e que existe julgamento no período de 6 meses, e que existe nada. Se é prazo, acaba já. Prazo legal de estar na prisão e acaba. Medida de coação tem que ser... tem que rever que medida de coação que está. É que por estar dentro da prisão e tem que sair fora. Tudo prazo legal acaba. Não pedir advogados de defesa. Advogados de gente de caso do Bachongo. Vou entrar com pedido de habeas corpus. Vou entrar com pedido de habeas corpus na Câmara Criminal do Supremo Tribunal. Vou entrar com pedidos de habeas corpus. Porque não tem um documento que é muito importante. Qual documento que é muito importante que não tem, né? E acordo número 1 2000/2024 do Tribunal Superior Militar. É isso que eu consigo sair. Vou entrar com pedido de habeas corpus. Simplesmente para poder acabar com a brincadeira. Vida humana que por ter para fazer jogos políticos. Eu não põe nova decisão de decisão com embalo. Não que por ter vida humana para fazer jogos políticos que é possível. Inaceitável. Muito bem. Espera aí, entrar no computador. Portanto, vou ter que entrar com coisa para Chongo sai simplesmente de prisão. É que tem nada para fazer. Se eles entenderem como, se eles entenderem como, aquela ziara, simplesmente tem que, mas pensa como eu vou provar de ouvir na coisa, para não vir com mangas de complicação. Mas na pública você porque não baixava já para cortar. Que parte que se só fala gente de como marcação de eleição presidencial, fala gente que ainda estica conforme para vai para tribunal. Tribunal e cada decisão que sai do tribunal ele está a cumprir, porque o José Marvaz vai para frente e ele vai estar atrás. Então, portanto, ele mostra a gente como ele está a cumprir a decisão. Depois, uma passagem também que fala que é importante. E fala como se Cam estiva para Suleimani sai, que elas canas sai. Ou seja, ele está mostrando como ele está a cumprir a decisão. Quer dizer, decisão judicial está ali só. Nelson como é triste, coisa de é triste. Então, decisão judicial, a hora que sai, tanto entidades públicas como privadas têm que cumprir. E tem que executar para a própria força. O que podia, por exemplo, falando como amanhã para depois de conferência de imprensa de advogado, para falar de como vai simplesmente para pedir mandar soltura, cumprimento do mandato de soltura. Isso é as coisas que não há um disparate completo na casa do Suleimani. Como é que é possível? Naquela parte do mundo que eu ali na Portugal, para ter uma decisão judicial, um mandato de coisa, para falar como vai o legal, para a polícia judiciária vai cumprir com polícia de investigação. Daqui a quando é que vai levar para o Ministério do Interior? Porque eles recebem como aquilo que existe, não há revogação de despacho, que existe. Não quer saber onde é que a gente sai que lá. Felizmente, e que ser o próprio deputado, a um dia e cedo, e que ser o doutor Liga já assim, que assinal. Porque não se vê como que documento bem só depois de suspensão. Logo, e um documento cheio de vício, existem falsificações de assinatura. Então, portanto, que crime público. É que mandam Punta Lima, ele que é mestre na gente sanção. Tem gosto e cala. E tem acusações entre eles, que ele é mais uma vez que está mostrando a gente como e tem alguém que está por detrás, que está no comandando a justiça. Que não pensa como e que força superior, como é que está falando? Força superior. Ordem superior, aliás. E Deus ajuda
verdade bem à tona, que ordem superior que consegui interferir, e juízes próprio tribunal militar, nunca gostaram de parabenizar eles, mas nunca gostaram de parabenizar o juiz para ver que é porque que nenhum favor que é facilmente e questões de como é aplica a lei. Mas de todas as formas está de parabéns. Está de parabéns porque pelo menos e parece um gente que tem a coragem de tirar aqui gente no sofrimento, porque tudo prazo está ultrapassado. E triste para manter pecador na cativeiro. Não te quero. Gente que tem certas idade. E minha pergunta, se contra eles é saber como tudo prazos passa, morto do Papa. Não fala gente escusa de Guiné simples. A nós não capuri existe e que a favor existe na código penal. Se vou entrar na coisa não olhar de como existe crimes de responsabilidade de titulares de coisa, de titulares de funções do Estado. E que é possível para a gente bater, falar, nega, ou brincar com até na caças na Bissau. Famílias do Papa tem que entrar e emitem uma queixa contra o Estado de Guiné-Bissau. Se a máquina dirige o Estado de Guiné-Bissau, então manda para confiscar bens de que bandidos, que o ambiente paga indemnização para por restaurar a dignidade, apesar de como é que por restaurar a vida de coisa, que danos irreparáveis. E que é possível pensar uma coisa dessa. Quer dizer, botar a mandato de soltura na mão. Tudo prazo legal passa. Botu de que falar não sair doença, você viu como doença, vou deixar toque morrer. Depois veredito bem de tribunal. Aos moedas entre estar maior fica na liga, que documento que na bem que coisas de pressão. Mas não está de olhos. Não está de olhos, não consegue seguir. E papa que morre, que lá que não aponta gente. Se existe um mandado de soltura, eu conto que mesmo coisa que veredito que o tribunal pronuncia. E que é preciso nunca chegar ao tribunal. Porque na direito penal, fase de investigação, e cá como é uma fase preparatória do processo não. E fase decisiva do processo. Porque a hora que investigado que tem para fazer acusação ou não acusação. Então, a hora que fazer não acusação, que a gente está por ficar na acusação, porque esse processo tem que ser arquivado. Ou se o juiz competente entender como ora que perante que o Ministério Público entrega eles, se eles entenderem como e tem que aplicar certas medidas de coação que leve e aplicar e manda aquelas para para casa, o talento só boneca como não fica lá com o coronavírus mateles. Depois de alguém pedir vida, que verdade agora bem à tona. Que é que manda não leva processo para julgamento, que não sabe como por saneamento o processo está fazendo. Você vê que fazer o saneamento, o juiz competente se falou como é matéria que vai para a justiça. Pensa na ficar ali, para que o vídeo pode tornar comprido. Muito obrigado por a atenção. Gostei junto, gostei que Gervásio Silva Lopes. E um abraço para vocês tudo. Amanhã, na bem, para bem atacar inconstitucionalidade de decreto presidencial. Porque gente pequena faz confusão. Gente pequena faz confusão não coisa. Marcação de data de eleição inconstitucional. À luz da Constituição da República, à luz de lei eleitoral. Porque não é a gente na bem para tentar enganar a gente, para mostrar a gente como a lei eleitoral fala de como a eleição em novembro, outubro ou novembro. Lei eleitoral fala hora que na caso de vacatura, hora que existe vacatura, não que está perante vacatura. Para ver como a Constituição da República, que lei magna, deixa claro que a própria lei eleitoral, que perante hora que não está perante vacatura, se socorre. O tinha bati parlamento e se como segundo no lei, ora que bati parlamento e bati de uma forma ilegal. Mas não, se punhamos e bati de uma forma legal, não supõe como ilegal. Lei fala de como, ora que bati parlamento, botando 90 dias para marcar a eleição. E que está observado que princípio é aliás que ditamos que por na lei na coisa como na novembro ou que lei de marcação de eleição, que ela está observado só no caso de vacatura. Se existe vacatura, uma vez que o bate parlamento, se bate no mês de janeiro, na março, tem que fazer a eleição. Se o capaz que ela ir poder, que prerrogativa que vai dar de marcação de eleição, se vou deixar ele capriu, o tem mais prerrogativa para marcar. No momento, se socorre todo esse período legal de marcação de eleição legislativa, passa. Porque se ele entender como assim, se decreto é ilegal, uma vez que bate, parlamento, hora que decreto de queda e tem que acompanhar logo o decreto de marcação, que ser 90 dias. Passando que 90 dias e que tenha nenhum tipo de poder, que existe poder,
constitucionais, prerrogativa do presidente para marcar a eleição legislativa. Portanto, que decreto cabale. Portanto, inconstitucional. A única chance que se socota é de marcação de eleição presidencial. Então, não é bem para mostrar como que decreto simplesmente e cabale. Porque a oportunidade que você tem, dão 90 dias depois de queda do parlamento. O parlamento agora cai de uma forma ilegal. Mesmo se legal, se socorrer por pera, bucata pera, para que quer dizer, tem que na cuide lei, se por juntar comida com alguém e comer carne tudo e cabe de chocos. Quer dizer, a lei está beneficiar só que você cura vai pegar a lei eleitoral. Não é falar no mês de novembro ou dezembro, assim que não lei eleitoral fala. E falou na caso se que existe vacatura, que o tá fazer a aplicação daquela. Manda bem amanhã com mais detalhe. Muito bem. Obrigado pela atenção. Gostei que Gervásio Silva Lopes. E não tem mangas de coisas de despertar na sociedade. Por exemplo, na Guiné-Bissau, o Ministério Público que está mandando pedido de levantamento de imunidade. É mentira. E tem que ser juiz competente. Para salvaguardar direitos fundamentais. E cá por ser nunca. Vai ouvir na Portugal que direito que não parece que nunca o Ministério Público que tem competência de pedir levantamento de imunidade de deputado. Está ser o juiz competente. Naquele caso, o juiz de instrução criminal. Não é bem atacar matérias tudo. Muito obrigado pela atenção. Vou ficar direito. Feliz noite.